para que se cumprisse as Escrituras. Na verdade, né, já estava não somente na onisciência de Deus, mas na presciência de Deus, na mente de Deus, no conhecimento de Deus, já era uma coisa praticamente decidida no coração de Judas. Mas eu queria que você pensasse que em alguns, eu acredito que foi exatamente no momento. Um dia chega uma mulher, ela pega um vaso de alabastro, ela quebra aquele vaso de alabastro sobre Jesus. A Bíblia diz, no Evangelho de João, diz assim, que o cheiro daquele vaso exalou sobre toda a casa, toda a casa, toda a casa. E um dos discípulos, a Bíblia não fala qual dos discípulos, mas fala assim, um dos discípulos, né? Ele vai e diz assim, o que cuidava da bolsa. Não diz o nome dele, mas o discípulo que cuidava da bolsa era o Judas, porque os discípulos eles tinham uma bolsa única. Então o dinheiro não era de um dos 12, o dinheiro dos 12 era depositado numa bolsa só, né? Algumas igrejas no Brasil, eles tinham o princípio da bolsa única. Então eles pegavam e o dinheiro das ofertas para o ministério chegava, entrava na bolsa e eles repartiam aquilo em partes iguais. Uma igreja em Salvador faz isso, uma igreja em Porto Alegre faz isso, mas é um princípio deles, baseado nesse princípio. Mas é interessante que o Judas, quando chega num determinado momento, ele é aquele homem que deu aquela ideia. Quando Jesus, quando a mulher quebrou o vaso de alabastro, ele vem assim e fala assim, Senhor, nós podíamos vender esse bálsamo e dar aos pobres, né? E na verdade, como ele era o homem que cuidava da bolsa, e Jesus, no Evangelho diz assim, que ele era ladrão, porque ele subtraía e ele roubava o dinheiro da bolsa. Ele pegava o dinheiro da bolsa única e tirava o dinheiro da bolsa, para resolver os seus problemas pessoais. Então, nessa hora, quando ele faz isso, na verdade, ele quebrou um princípio aí, na visão do MDA, que é o princípio da transparência. Por quê? Porque ele falou uma coisa e estava pensando outra. É como aquela frase homérica de Homero, quando ele diz assim, dura coisa como as portas do inferno é o homem dizer uma coisa e pensar outra. Então às vezes a pessoa diz uma coisa, mas no coração ela está com outra coisa no coração. Ela fala uma coisa, mas pensa outra. Você pergunta assim, está tudo bem? Você vai fazer isso? E você dá uma direção para o discípulo fala assim, eu vou. Mas ele disse uma coisa, mas ele está pensando outra. Ele está dizendo, eu não vou. E naquela hora, o Judas, ele fala para os discípulos assim, Senhor, nós poderíamos pegar esse bálsamo tão caro, que era o salário de um ano de um trabalhador. Então era um bálsamo caríssimo. E ele, quando olhou aquilo, ele disse uma coisa, mas na verdade ele externou com as palavras dele a preocupação com os pobres, mas na verdade ele não estava preocupado com os pobres. E nessa hora, Jesus, quando ela quebrou o vaso, Jesus olha assim para ele e fala assim, deixai-a. Só que na língua original, deixai-a, parece que Jesus falou educadamente com Judas. Não, ele foi extremamente ríspido com Judas. Ele falou assim, deixa ela, larga ela. Ele tomou no Evangelho de Mateus não mostra isso, no Evangelho de Marcos não mostra isso, no Evangelho de João não diz isso, mas no Evangelho de Lucas, a Escritura diz assim, depois disso, Satanás encheu o coração de Judas, com o objetivo de trair a Jesus. Então eu tenho uma teoria a respeito disso, que Judas traiu Jesus, porque ele se sentiu ofendido com aquilo que Jesus disse para ele. Ele se ofendeu com a coisa que o discipulador disse. Às vezes nós temos problemas com as pessoas na igreja, porque nós nos ofendemos facilmente. Nós vamos desenvolvendo, né,
essas amarguras e esses ressentimentos, às vezes entre nós, entre irmãos da igreja, entre discípulos da célula, entre discipulador e discípulo, porque é aquele ditado que a gente já sabe, aquele ditado: quem apanha nunca esquece, mas quem bate nunca lembra. Então a pessoa, quando ela é ofendida, dificilmente, ela vai demorar muito tempo para esquecer aquela ofensa, mas aquela pessoa que ofendeu, talvez ela nunca vai lembrar aquilo. Ela pode falar uma palavra dura, pode falar uma palavra desnecessária, ela pode fazer uma colocação inadequada e ofender a pessoa, né? Às vezes a pessoa, dentro de um culto da igreja, ela pode se ofender com alguma coisa que o pastor Cirilo fala, ou com alguma coisa que o pastor Rafael fala, ou ela pode vir para o Tadel e se ofender com alguma coisa que eu falei. Você percebe? Então, quando brota esse sentimento no nosso coração, aí fica muito difícil. O nosso trabalho fica comprometido, o nosso serviço fica comprometido, a nossa alma vai azedando, a ponto de Judas, o caso de Judas ficou irrecuperável. Então, quando eu penso nisso, eu penso exatamente nessa situação. Por quê? Porque nós estamos falando de Jesus, né? Mas eu não estou falando de mim e de você, estou falando de Jesus, né? Jesus, ele muitas vezes, ele falando coisas, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 5, quando ele fala do pão, da carne dele, ele fala assim: quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue. Ele começa a falar isso, aí os fariseus começam: esse homem blasfema. Eles ficaram ofendidos com aquilo que Jesus estava dizendo, e a Escritura diz assim, que num determinado momento, ele diz assim: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. E os fariseus, eles se escandalizam com aquilo, e alguns dos discípulos, e a Escritura diz assim, muitos dos discípulos deixaram de seguir a Jesus em razão daquilo. Foi naquele texto que chega num determinado momento, Jesus olha e fala assim: por que vocês não vão também? Aí os discípulos olham para ele e falam assim: para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Mas você percebe, no relacionamento discípulo-discipulador, é muito fácil, num determinado momento. Eu comprei essa Bíblia aqui, uma Bíblia muito legal para você comprar, para você fazer o seu TSD. É a Bíblia, anote, eu não sei, eu acho que é do Malafaia. Você pode anotar em voz da Bíblia. E Deus começou a falar muito comigo em todo esse texto. Eu comecei a pensar assim: qual que seria o objetivo do Davi, lá no Salmo 101, quando ele começa a falar assim: longe de mim o que profere mentiras. Ele fala assim: eu não quero essas pessoas perto de mim. Ele fala assim: o olhar altivo, o que fala dolosamente, o fraudulento, sabe, aquele tipo de pessoa. Parece que Davi está cansado. Ele se relaciona com um grupo de pessoas e ele está cansado de andar com aquele tipo de gente. E eu comecei a pensar assim: por que Davi está tão cansado disso? Porque alguns desses homens que andavam perto de Davi, esses homens trouxeram muitas dores ao coração de Davi. Incompreensão, traição, né? Entre eles, o Aitofel era o conselheiro de Davi. E a Bíblia diz que tanto Davi quanto Absalão, considerava a palavra de Aitofel como a palavra do Senhor, como a própria voz de Deus. E de repente o cara que foi conselheiro de Davi a vida inteira, de repente esse homem, ele se ajunta à rebeldia do filho de Davi. E ele começa a falar, porque quem era Aitofel? Aitofel era o avô de Batseba. Você consegue entender? Um homem que andava ao lado de um homem, um discípulo que andava ao lado de um rei, de um discipulador, de um rei, e aquele homem, ele andou ao lado de Davi, cultivando coisas dentro do coração dele, a ponto de, na primeira oportunidade que ele teve, ele se levantou e se rebelou contra Davi, e ele apoiou totalmente a rebeldia de Absalão.
do filho de Davi. Então, eu comecei a pensar nisso, né? Porque eu não queria falar sobre Aitofel, né? E o Aitofel é uma coisa interessante, porque quando a pessoa está mal resolvida, em qualquer lugar que ela tiver, ela vai ter os mesmos problemas, ela vai cultivar os mesmos sentimentos. Por quê? Assim como Aitofel era ouvido e era conselheiro de Davi, ele se tornou conselheiro também de Absalão. Só que houve um determinado momento que Deus colocou também um homem que era um amigo de Davi chamado Usai. E Usai, ele foi colocado por Deus, enviado de Davi, para que ele, e usado por Deus para frustrar os conselhos errados de Aitofel a Absalão. E sabe o que aconteceu, irmão? Num determinado momento, ele deu um conselho para matar Davi. Falou assim: vamos fazer assim, faremos assim, 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 assado, e nós vamos apertar Davi bem, e todo mundo vai deixar ele, e quando ele estiver sozinho na batalha, eu mesmo, Aitofel, irei lá e matarei a Davi. Então aquele cara estava com uma coisa tão mal resolvida dentro dele, tão mal acertada dentro dele, que ele estava disposto a desonrar o homem e o rei que honrou a ele a vida inteira, por causa de uma ferida mal resolvida. Sabe, irmãos, quando nós andamos perto de discipuladores, nós corremos o mesmo risco de ferirmos e sermos feridos. E se a gente não tomar cuidado, né, nós seremos como um Aitofel da vida. Que o Aitofel, ele apoia Absalão, e chega num determinado momento de Absalão, a Bíblia diz que Absalão considerou o conselho de Usai mais sério e mais coerente do que o conselho de Aitofel. E quando a vontade de Aitofel foi contrariada, sabe, uma pessoa que a vida inteira, ele está o tempo todo ao lado do rei, ouvindo o conselho do rei, e esse rei em algum momento, naquele momento, ele disse não ao conselho dele, ele se ofendeu com aquilo. E a Bíblia diz que Aitofel, quando o próprio filho de Davi rejeitou o conselho dele e acolheu o conselho de Usai, a dor no coração de Aitofel foi tão grande, que ele não suportou aquilo. Ele foi para casa, ele subiu, a Bíblia diz que ele albardou o seu cavalo, foi para a sua casa, colocou toda a sua casa em ordem e se enforcou e morreu. Então é uma coisa muito séria isso, irmãos, é muito sério. No caso de Absalão, eu acredito que sempre essa psicopatia de traição, de rebeldia, é quando nós não nos submetemos o nosso coração prontamente, totalmente aos nossos discipuladores. E quando vem isso, irmãos, é uma coisa dolorosa. Quando o discipulador contraria a nossa vontade, quando o discipulador diz não, quando ele vê uma coisa que eu não estou vendo, quando ele aponta um caminho que eu não estou enxergando, é nessa hora, irmãos, que se você e eu não tivermos com o coração correto, nós seremos como um Absalão na vida. E é uma coisa interessante, porque no texto, na vida de Absalão, a rebeldia, ela foi uma coisa processual, ele foi processando aquilo, né? E eu queria falar hoje, né, você como discípulo, não como discipulador, como discípulo. Se nós não guardarmos o nosso coração desse sentimento de ofensa, nós não vamos crescer, porque nem sempre as pessoas que andam perto de nós vão falar, os nossos discipuladores vão falar aquilo que nós queremos ouvir. Nem sempre eles vão falar aquilo que nós gostamos de ouvir. Nem sempre eles vão apontar um caminho que nós naquela hora queremos andar, né? Normalmente é uma coisa que contraria totalmente a nossa vontade.
Um dia eu ouvi uma frase do pastor Ademar de Campos, assim, muito amigo meu. Ele disse uma coisa, ele falou o seguinte: você quer conhecer o caráter de um homem, de um discípulo ou de um crente? Ele falou assim: eu quero. Ele falou assim: contraria a vontade dele. Diga não para ele. Contraria o coração dele, né? Então, o discipulado, ele vai, o relacionamento, ele, na medida que ele vai andando, ele vai ficando mais profundo, e ele vai exigindo mais de nós, vai exigir mais renúncia de nós, vai exigir de nós mais perdão, vai exigir de nós, sabe, aquela coisa, se você não tomar cuidado, você rompe aquela aliança, você quebra aquele relacionamento, você mete o pé em tudo e vai embora. Você pode ir para uma outra célula, você pode procurar um outro discipulador e até mesmo uma outra igreja. Mas você percebe como, assim como Aitofel, aconteceu com Aitofel, vai acontecer com você de novo. E você vai ver aquela história se repetir novamente. E é uma coisa interessante que tudo começa com a ofensa. É quando você se sente ofendido. Aitofel se sentiu ofendido. Ele ficou ofendido com aquilo. Ele ouviu uma palavra meio atravessada e ele ficou, quer dizer, Davi sempre ouvia os conselhos de Aitofel. E eu estava lendo a escritura, diz assim, que o conselho de Aitofel era como a palavra do Senhor, tanto para Davi quanto para Absalão. E de repente, irmão, aquele rei, aquele menino, que tinha acabado de trair o pai, de usurpar do trono do pai, usurpar do ministério do pai, metido o pé no pai, o pai vai embora, humildemente, prontamente, ele se humilha diante do Senhor, vai embora, e os homens de Davi querem matar, fala assim: olha, Davi, dá uma ordem, nós matamos todo mundo. E Davi fala assim: não faça isso não. É Deus que está fazendo isso. Acho que Deus está me tratando. Deus está me ensinando. Então deixa. Foi Deus que me colocou lá. E é o próprio Deus que está me tirando de lá. E eu começo a compreender algumas coisas, irmãos. Quando esse sentimento brota no coração, eu comecei a perceber que todo o problema de Davi com Absalão foi tudo em razão de um único problema. Absalão era irmão de Tamar, que era irmão de Aminon. Absalão e Tamar eram irmãos por parte de pai, mas eles não eram irmãos por parte de mãe. Então Aminon, a Bíblia diz assim, que Aminon, ele começou a sentir uma atração física pela Tamar, e ele ficou apaixonado pela Tamar. Só que o Aminon, ele tinha um amigo, que não era um amigo, era um primo chamado Jonadab. E Jonadab, a Bíblia diz assim, que Jonadab era um homem muito sagaz, era um homem mau, um homem endemoniado, né? E aquele homem sagaz, ele começou a influenciar Absalão. Ele, quando percebeu que Absalão, ele tinha uma inclinação assim pela Tamar, ele aconselhou Absalão a arquitetar um plano para atrair a Tamar para dentro da casa de Absalão, para enganar a menina, e Absalão então estuprasse Aminon, atraísse o Aminon, atraísse Tamar para a casa de Aminon e violentasse a própria irmã. E a irmã, e o que aconteceu? Ele fez isso, tirou as virgens naquele tempo usavam roupas muito coloridas, a roupa das virgens eram muito coloridas.
E a Tamar, ela vestia essa roupa, que era um símbolo da sua virgindade, da sua castidade. Obrigado, meu irmão. Obrigado. E ele vai e se deita com a menina reluta bastante, ela olha para o irmão e fala assim: meu irmão, não é o costume de Israel isso, não se faz assim aqui em Israel. E ele assim, sabe, uma pessoa, um menino mimado, que não pode ser contrariado, e que não ouve ninguém. Então, essa psicopatia de traição de Absalão, ela não começou ali, quando ele violentou a própria irmã. Isso começou antes, quando a Bíblia diz que o seu pai, Davi, o seu filho, depois o filho caçula, lá depois de ter sofrido tudo com Absalão, ele teve um outro filho, Adonias. E a Bíblia diz que Adonias fez a mesma coisa, se rebelou contra Davi, se levantou contra o trono de Davi. E sabe o que aconteceu? E a Bíblia diz assim: seu filho fez tudo que era mal perante os olhos do Senhor, e o seu pai Davi nunca o contrariou. E eu achei forte isso, nunca o contrariou. Então, discipular não é somente você sentar com a pessoa, é muitas vezes contrariar a vontade dela, é dizer não. Você está errado, não pode ser assim. E um dos maiores erros é quando nós nos omitimos de contrariar, de falar a verdade para aquela pessoa, de dizer assim: meu filho, não vou deixar você, mas você está errado, você está errado. Mas sabe, irmãos, a Bíblia, quando fala Aminon, ele faz tudo aquilo. Só que existia um menino que cresceu mimado, e de repente esse menino percebeu que o pai, depois que a filha foi violentada, a Bíblia diz assim que Tamar esteve por 2 anos na casa de Absalão, solitária. Aí eu te pergunto, irmão, se a sua filha foi violentada, o que você vai fazer? Pior, se a sua filha for violentada pelo seu próprio filho, o que você faria? Ia matar o filho? Ia corrigir o filho? Ia mandar prender o filho? Você ia fazer o quê? Se você ler a Bíblia, você vai ver que Davi não fez nada. E a Escritura diz assim, que Tamar esteve na casa de Absalão por 2 anos, solitária. Significa o quê? Que na hora que ela mais precisava do pai, que ela mais precisava do consolo do pai, o pai não estava lá. E isso faz a gente entender algumas coisas, sabe? Isso faz a gente compreender algumas coisas. E dali em diante, Absalão, vendo aquela falta de atitude de Davi, sabe aquela falta de atitude, falta de correção, a falta de resistir ao menino, a falta de ir lá e dar umas boas varadas no garoto, ou colocar o menino de castigo, coisa de pai. Ele não fez nada. A filha estava envergonhada. O que ela precisava? Ela precisava de um colo, ela precisava de consolo, ela precisava de conforto, ela precisava da presença do pai. Falou assim: minha filha, eu estou com você, a sua vergonha é a minha vergonha. Ele não esteve com ela. E o que aconteceu? Absalão ficou ofendido com isso. E tudo começa aqui.
Absalão está ofendido com o pai. Absalão está ofendido com o discipulador. Está entristecido com ele. Está amargurado. E é engraçado, irmão, que é tão sério isso, que Davi, ele não percebeu nada. E eu não queria nem falar sobre isso aqui. Mas eu queria dizer, eu não quero falar hoje sobre isso. Eu quero assim que a gente pense assim como discípulo. Como discípulo. Quando o nosso coração está ofendido, a gente vai desenvolvendo algumas atitudes. Primeira atitude que a gente desenvolve, no caso de Davi, é que ele começa, quer dizer, no caso de Absalão, quando ele viu que o pai não fez nada, ele falou assim: se meu pai não resolve, eu vou resolver isso aí. Na verdade, ele está fazendo uma declaração, o meu pai é incompetente para liderar o reino. Ele está dizendo: o meu pai não sabe liderar, o meu pai não sabe fazer. E ele, de repente, porque tudo começa aqui, irmãos, quer dizer, ele nessa atitude, depois disso, ele começa a ficar na porta do palácio, e ele começa a depreciar o líder dele. Quando a pessoa está ofendida, irmãos, normalmente as pessoas começam a ver defeitos no líder da célula. E no caso de Davi, a coisa mais fácil era ver defeito na vida de Davi. Ele começa, quer dizer, ele está ofendido com Davi, e ele começa a ele começa a depreciar a liderança de Davi, e ele fica na porta do palácio, e ele começa a dizer assim: então Absalão dizia às pessoas: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Na verdade, quem era o juiz de Israel era o rei Davi, não era ninguém da parte do rei. Ele está dizendo o seguinte: ó, o rei não vai te ouvir. Ele, ofendido, ele começa a depreciar a liderança do discipulador, ele começa a depreciar a liderança daquele que está governando tudo. Isso é tão fácil fazer, irmãos. Tirar a pedra é a coisa mais fácil. E tudo isso acontece quando a gente está ofendido. Quer dizer, a gente fica ofendido com o nosso líder, com o nosso discipulador, porque às vezes você não compreendeu o que ele disse, ou você já tinha coisas mal resolvidas, e aquilo agravou o problema. E aí o que acaba acontecendo? A gente começa a depreciar, aí você começa a ver defeito, e quando você começa a ver defeito, você não consegue mais ouvi-lo, você não consegue ouvir os seus ensinos, você não consegue mais receber da parte dele, e automaticamente, irmão, você começa a parar de crescer. Em vez, sabe aquele pique, você percebe? Eu gosto daquela expressão do Jesus disse: quem recebe o profeta na qualidade de profeta, recebe o galardão de profeta. Você percebe? As pessoas vão crescendo na igreja, enquanto elas cultivam esse sentimento de admiração pelo líder. Ele admira o pastor Rafael, admira o João, admira o pastor Cleito, admira o pastor Rubens, mas chega num determinado momento, a nossa vontade começa a ficar contrariada. Admira o pastor Cirilo, admira o pastor Dani, admira todo mundo, mas naquele momento a pessoa se sentiu ofendida, começa a ruir aquele sentimento de admiração e de respeito, e a pessoa começa, primeira atitude, tecer críticas, depreciar a liderança. Sabe, irmão, ninguém cresce no discipulado vivendo desse jeito. Segunda coisa, ele chega num determinado momento, que é a segunda coisa que ele começa a desenvolver, não somente
ele depreciar, mas ele começa a fazer uma coisa, ele começa a acreditar que ele pode fazer melhor do que o líder. Ele falou assim: esse cara quer me ensinar, mas eu posso fazer melhor do que ele. Eu sei fazer melhor. No versículo 4, dizia assim: dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Aí ele começa a dizer assim, ele não está mais depreciando, ele está dizendo o seguinte: eu posso fazer o que ele faz, e eu faço melhor do que ele. Se eu fosse juiz na terra, se eu fosse líder, se eu tiver, você percebe, irmão, por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado, quando a gente está vendo alguém trabalhando, alguém fazendo, se a gente pode acrescentar e ajudar a pessoa, por que a gente vai depreciar o que a pessoa está fazendo? E normalmente, quando a gente começa a entrar nessa rota, nós estamos com algum problema mal resolvido no nosso coração. Aí acha que pode fazer melhor. Depois esse nível vai se aprofundando. Ele não acredita que pode fazer como o rei. Ele acredita que pode ser o rei. Eu vou ser melhor rei. E pode ver, irmão, eu sou pastor há 28 anos. Todas as pessoas que se rebelam dentro de uma igreja, elas desenvolvem a mesma coisa, que a gente chama do espírito de Absalão. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo, irmão? Quantos entendem o que eu estou dizendo? Sabe, a única maneira da gente crescer ao lado de alguém, a única maneira de você crescer aqui na igreja, seja nos cultos da igreja, seja na célula, seja no Tadel, seja em qualquer área da igreja, é você não permitindo que o espírito de ofensa entre no seu coração. Quando ele entra no coração, você para de crescer. Posso ouvir um amém? Aleluia. Sabe a nossa oração, a minha oração hoje, é que Deus guarde o nosso coração disso. Esse é o melhor momento assim que está todo mundo muito motivado, muito animado, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, todo mundo bem animado, mas vai haver um momento nas nossas relações, irmãos, que esses relacionamentos vão ser testados, vai ser exigido de nós humildade, vai ser exigido de nós muito quebrantamento, muita obediência. Vai chegar um determinado momento que você vai ser quase uma luta física, que você vai sentir dor física. O que a gente não pode deixar é o nosso coração se azedar e se amargar. E é engraçado, irmãos, se a gente fosse ver, eu comecei a anotar, eu fiz uma listinha de algumas coisas assim, que faltou de Davi. Quando a gente exige a presença do Pai e o Pai não está. Quando você quer muito, aí você começa a ficar ofendido, que não dá atenção. Então tem uma série de coisas que ajudam o nosso coração a ficar ruim. E nesse sentido, irmãos, nós temos que nos guardar. Nós temos que nos guardar. Aleluia. Aleluia, querido. Aleluia. Insiste mais um pouco com o seu discipulador. Se está meio azedo, alguma coisa está errada, vai logo lá, abre o coração, fala. Se expõe para ser curado.
Sabe, irmão, você percebe que quando nós lideramos, lembra quando a Bíblia diz, fere o pastor e o rebanho se dispersa. Se fere um líder de célula, dispersa as ovelhinhas que estão ali junto com aquele líder. Porque a Bíblia diz o quê? Que a raiz de amargura brotando, ela o quê? Ela vos perturba. Porque quando ela brota, ela perturba as pessoas. Ela priva as pessoas da graça de Deus. E o pior de tudo, e através dela, muitos são contaminados. Porque quando a gente está desse jeito, você começa a contaminar as pessoas que estão perto de você. Você contamina os seus liderados. Você percebe, irmão? Houve um momento em Israel que a Bíblia diz assim que a nação toda seguia Absalão. E olha só, presta atenção. Todos nós aqui somos líderes. Alguns de nós aqui já somos pastores, né? E quando a gente lidera pessoas e somos liderados por alguém, o relacionamento, até ele se ajustar, é aquilo que a Bíblia diz: assim como o ferro que afia o ferro, é o irmão com o seu amigo. Sabe o que é o ferro afiando o ferro? Ó, é o esmeril. Então nós vamos ser afiados, e nós vamos guardar o nosso coração. Aleluia, aleluia, meu irmão, aleluia, aleluia. Eu gostaria que você pensasse nisso, né? Assim como você, eu sou líder, sou pastor e sou discípulo. Eu não estou isento desses sentimentos. Eu não estou diferente de você nesses sentimentos brotando. Mas uma coisa eu sei, irmãos, nós precisamos blindar a nossa alma e não permitir que o diabo use essas coisas para atacar a obra de Deus. Aleluia, meu irmão. Aleluia, irmãos. Um discípulo amargurado, ele reproduz a amargura. Um discípulo doente, ele reproduz doença. Um discipulador chateado, ele multiplica a chateação. Um discípulo ofendido, ele multiplica a ofensa. É por isso, meu irmão, que é fundamental. Quer dizer, eu não estou querendo que você saia daqui, mas se você veio para cá com pendências em outros lugares, vai lá resolver. Vai lá. Vai lá se humilhar. Vai lá zerar a vida. Expurgar o fermento velho, para que a gente seja massa nova. Posso ouvir um amém? Aleluia. Vamos ficar em pé? Feche os seus olhos, irmão. Quantos de nós aqui recebeu essa palavra no seu coração? Palavra simples, muito simples, mas o nosso coração precisa estar dilatado para o Senhor. Amém, queridos? Lembra quando o apóstolo Paulo diz assim: não há limites em nós, mas vós estáis limitados nos próprios afetos. A gente não pode estar limitado. Sabe o que limita a nossa liderança? É a nossa alma, a mágoa, o ressentimento dentro do nosso coração. Aleluia. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Quantos aqui entendem isso e percebem que precisam de largar qualquer coisa para trás? Levanta a sua mão assim: pastor, eu preciso, irmão, eu preciso. Eu quero ter uma relação transparente com o meu pastor, e eu quero caminhar com ele o resto da minha vida. Eu quero envelhecer ao lado dele. Eu quero ver a obra de Deus crescer do jeito que ele tem projetado, sonhado, para a igreja crescer, para o reino de Deus crescer. Não é uma coisa linda, irmão? Hoje a gente está aqui, nós somos 100 e poucas pessoas aqui, mas imagina daqui um tempo, daqui uns anos, a gente olhar para trás e ver assim: olha, eu estava lá quando tudo começou.
quando nós éramos só 100 células. Mas você percebe, para a gente avançar para frente, a gente precisa deixar as coisas que para trás ficam. A gente precisa resolver essas coisas dentro de nós, para avançar para aquilo que está diante de nós. Aleluia. Levante a sua mão, Senhor. Pai, trata o nosso coração, Senhor. Espírito Santo, traz luz à nossa mente, traz luz ao nosso coração, Pai. Não deixa o nosso coração amargar, não deixa o nosso coração, não deixa o coração de nenhum discípulo aqui se amargar contra a liderança da igreja, Pai, contra os pastores, contra os líderes de célula, contra seus discipuladores, Pai, em nome de Jesus. Arranca, Senhor, arranca todo sentimento de ofensa, Senhor, em nome de Jesus. Todo o espírito de Judas, Pai, quando ele cultivou aquela amargura no coração dele, Pai, dele se sentir ofendido, e o diabo entrar na alma dele, Senhor, escravizando aquele homem, levando ele à morte. Nós dizemos que as nossas células não vão morrer por causa disso. Não haverá, Senhor, o câncer da amargura no nosso meio, Pai. Não haverá o câncer do ressentimento, Pai. Nós vamos nos amar ardentemente. Nós vamos amar uns aos outros ardentemente, com ardor tremendo, com ardor profundo, Pai. Os discípulos com seus discipuladores, Pai, cada discipulador, Pai, amando o seu discipulador e amando o seu discípulo, Pai. Nenhum sentimento de ofensa vai impedir a nossa caminhada, nenhum sentimento de ofensa vai dividir esta igreja, em nome de Jesus. Nenhum sentimento de ofensa vai arrancar ninguém daqui, Pai, em nome de Jesus. Nós dizemos que as nossas células, elas são células maduras, são células saudáveis, porque nós líderes somos e seremos muito mais saudáveis. Nós declaramos no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, Pai, a nossa alma livre, nossa mente livre, Pai, nossa mente livre. Nós queremos nos submeter plenamente a liderança, a direção, Pai. Tira, Senhor, do nosso coração, Pai, toda ofensa no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Deixa eu perguntar para você, sabe, irmãos, às vezes a gente vem para a igreja, a gente acha que a igreja é igual a nossa casa, a gente faz o que quer aqui, e sempre surge alguém, chega um pastor Rafael e fala assim: não, filho, não é assim não, pode não. Ou chega o Rafael é até bem educado, eu sou tosco, sou muito tosco, né? Às vezes assim eu tenho que voltar atrás, procurar as pessoas, falar assim: meu filho, desculpa, me perdoa, fui tão grosseiro, né, aquela hora. Sabe, irmãos, a gente não pode permitir que o reino de Deus seja comprometido, porque nós deixamos que a nossa alma azedasse, em nome de Jesus. Aleluia, queridos. Amém. Amém. Então, se você tiver alguma dificuldade com o seu discipulador, procura ele. Mudar de discipulado nem sempre resolve. Às vezes a gente transfere o problema, e o problema às vezes vai continuar. A gente tem que tentar ir até a última consequência, até... Aleluia. A gente nunca pode romper com o coração errado. Aleluia.